Eu acredito que já estamos ao vivo. Olá, boa noite. Tudo bem. Quem estiver no ao vivo pode me dar um ok. Tá certinho com som, vídeo. Ver se aparece mais. Ah, sim, já apareceu aqui pra gente. Boa noite, doutora Nájila. Boa noite, Gabriel, doutor Gabriel. Bom, estamos online, doutor. Primeiramente, eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui na live da comissão, na segunda live da Comissão de Direito Tributário, e estar aqui ladeada por um representante da advocacia tributária, uma referência, que é o doutor Eduardo Moneira. E o tema hoje é precificação de honorários. Eu vi no grupo da comissão que muitos dos membros já estão no ao vivo, então quero dar boa noite para todo mundo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E o intuito hoje é trazer muita informação de qualidade para a advocacia tributária. Eu me chamo Aleph Matos, sou advogada e sou secretária adjunta da Comissão de Tributário. E estou aqui hoje, em especial, com o doutor Eduardo Moneira, presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário. Pode se apresentar, doutor. Muito bem, é um prazer. Eu recentemente participei de uma live organizada, né, pela Comissão de Direito Tributário da OAB de Amazonas. Estou retornando, é uma alegria. Estou às ordens, eu presido a Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal, sou advogado militante há 32 anos, sempre atuando na advocacia privada, tive alguma passagem na advocacia pública, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas sempre exerci a advocacia autonomamente ou em estrutura de escritório de advocacia. Então, essa questão da cobrança de honorários sempre fez parte da minha realidade profissional. Estou às ordens aqui para nós dividirmos as nossas dúvidas sobre esse tema, que é sempre muito... Não há... com 32 anos de advocacia, eu posso dizer que ainda tenho muita insegurança na hora de cobrar honorários. A gente nunca sabe se está cobrando bem ou mal. É difícil, é uma questão difícil. É verdade. Bom, mas estou e nós agradecemos de antemão, doutor Eduardo, pelo aceite de estar participando conosco. Também vai estar presente na nossa conferência no dia 25. E antes de nós começarmos o tema, eu quero aqui saudar os nossos membros, doutora, que estão ao vivo, doutora France, doutora Nájila, já falei, doutora Ragélia, e pedir para todos aqueles que estão no ao vivo aqui conosco, para curtir e também já seguir o canal da Comissão de Tributário, que desde ontem começamos a movimentar aqui o canal do YouTube, e a pretensão é trazer muito conteúdo na série tributária para os colegas advogados, para que juntos nós possamos crescer na advocacia tributária, tá? Então, você que está aí, você que está vendo depois esse vídeo, que vai ficar gravado, já curte, compartilha com quem quiser e se inscreve no canal, que vai ter muita informação de qualidade aqui para você também. Bom, doutor, como você falou, 32 anos de advocacia tributária, tem uma bagagem e também já mencionou que tem ainda há uma certa insegurança ali ao precificar os honorários, né? A fazer essa cobrança ali com o cliente. Então, já percebi que a precificação é uma questão, um momento, nem sempre, mas algumas vezes é um momento um pouco tenso ali, na hora de
fechar efetivamente o contrato, né? Eu posso, se você achar melhor, eu posso fazer assim uma explanação geral. Sim, por favor. Sobre o que eu penso do assunto, e a partir daí nós vamos conversando e você vai fazendo as perguntas que quiser, que achar adequado. Nesses 32 anos de advocacia, eu acho que a questão dos honorários ela modificou bastante. Quando eu comecei a advogar, foi logo assim que foi publicada, que foi otorgada a Constituição. Então, a Constituição de 88 veio e trouxe muitas novidades em matéria tributária e muito litígio em matéria tributária. A regulamentação da Constituição de 88, principalmente no que se refere às contribuições sociais, do artigo 195, essa regulamentação gerou muito questionamento judicial em relação a COFINS, a contribuição social sobre o lucro, as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha e assim por diante. Quando, neste período, não havia no Brasil uma tradição de litigar fortemente como hoje em matéria tributária. Como eu disse, até aí na live da semana passada, as questões tributárias não eram muito levadas assim, questões de constitucionalidade de lei, eram mais defesas de autos de infração, muitas vezes feitas por contador. A presença do advogado tributário de contencioso começou fortemente a Constituição de 88. E aí, cobrava-se honorários de direito tributário mais ou menos da mesma forma que se cobrava honorários de contencioso civil, né? Um percentual de êxito sobre o valor, sobre o benefício econômico gerado por aquela ação e honorários próprios. Então, honorários. E os honorários de êxito eram de 10%, 15%, 20%. Ocorre que, normalmente, a matéria tributária, o valor da causa é muito elevado. Com o decorrer do tempo e com o aumento do número de tributaristas, ficou inviável uma cobrança de percentual sobre o benefício econômico sem que se estabeleça um teto. E isso eu comecei a perceber com a evolução. Os clientes, as pessoas jurídicas, passaram a exigir que, na hora de se fixar os honorários de êxito, um percentual sobre o benefício econômico, que fosse também um teto. Então, você contrata honorários para o labore, vamos imaginar, eu vou para ajuizar os embargos à execução, honorários de prolabore de R$10.000 e vou cobrar honorário de êxito fixado em 8%, por exemplo, com teto de R$100.000, com teto de R$150.000. Isso passou a ser cada vez mais comum e eu acho que a prática que hoje prevalece não há fixação de honorários de êxito sem que se estabeleça um teto. Raramente isso ocorre. Então, essa é uma primeira questão. Já não se... hoje é difícil você falar assim, como eu vi logo no início da advocacia minha, de ver assim, o advogado fulano de tal ficou rico com aquela ação. Hoje, ninguém fica rico com uma ação em matéria tributária. É cada vez mais raro. Pode ocorrer, mas é cada vez mais raro, exatamente por essa fixação de teto. A concorrência aumentou muito. Então, os honorários, eu acho que o advogado, principalmente para o jovem advogado, o que você, na hora de fixar os honorários, você deve ter em mente que aquele cliente, você vai tentar conquistá-lo e fazer um bom trabalho para ele ser cliente seu por muitos anos. Ele vai ser aquele cliente
é importante você fidelizar o cliente. E dentro disso, os honorários têm que ser ajustados de modo que atenda às suas vontades, aquela sua expectativa, mas que também atenda a expectativa do cliente. Então, hoje, acho que não é possível mais, como já foi, vocês imaginam uma ação que envolvia a constitucionalidade da majoração do fim social. Eram causas bilionárias, causas que tinham milhões de reais depositados em juízo. Como que hoje é difícil falar cobrar 10%, 15%, 20%. Você pode até cobrar, mas difícil vai ser contratado. O seu colega vai ser contratado porque fixou o teto. Então, essa é uma questão. Segunda questão é, por conta de a questão dos honorários de êxito, também hoje alguma restrição por conta de empresas, principalmente estrangeiras, empresas europeias, porque na Europa não há essa tradição de se cobrar honorários de êxito. Tem só no laboratório, quase a Europa toda. Honorário de êxito é típico de advogado americano, e que o Brasil seguiu esse modelo. Mas nos Estados Unidos, onde se cobram honorários de êxito, a dinâmica lá é diferente, porque o escritório de advocacia ele meio que se torna sócio da causa, sócio da tese, porque litigar nos Estados Unidos é muito caro. Então, muitas vezes, é o escritório de advocacia, a banca de advocacia, que custeia aquele processo, faz investimento naquele processo. Aquele processo para tramitar, principalmente a partir da segunda instância, tem um custo muito elevado e que, às vezes, esse custo é bancado pelo advogado. Então, na hora que termina a ação, e se ele for exitoso, porque se o advogado perde, ele pode perder milhões de investimentos. Mas se ele ganha, ele pode também ganhar milhões. E aí justifica, por esse mecanismo, a cobrança de honorários, o que não é muito comum no Brasil. Primeiro, por mais que seja elevado o custo do processo judicial no Brasil, não se compara com o norte-americano e normalmente é bancado pelo cliente, não é pelo advogado. O pagamento de custas, o pagamento de perícias, o pagamento de garantias que são dadas no processo, carta de fiança, seguro-garantia, normalmente é o cliente que não é o advogado. Lá, muitas vezes, esse custo todo é bancado pelo escritório. Daí porque os honorários é um investimento de risco. No Brasil, não. Mas, e na Europa, há essa questão de não se cobrar. Você, como advogado, é justamente remunerado, independentemente de ganhar ou não a demanda. E há um outro motivo para que isso ocorra, é para evitar a corrupção. Então, esse sistema de compliance hoje leva isso muito em conta. Qual que é a questão da corrupção? Você imagina numa causa milionária em que os honorários deles são fixados sobre o proveito econômico. Pode ocorrer do próprio advogado querer reservar parte do seu percentual de êxito para tentar corromper o julgador, sem que o cliente saiba. Então, às vezes, ele está tentando comprar o julgador, seja na fase administrativa, seja na fase judicial, e o cliente vai ser envolvido nisso sem ter conhecimento, porque o advogado pagaria essa propina dos seus honorários. Muito receio que isso possa ocorrer. Várias empresas estrangeiras com atuação no Brasil não pagam honorários de êxito, até por regras de compliance, evitando eventual corrupção. Então, nesse aspecto, é uma outra coisa que tem que ser considerada. Outra coisa que deve ser considerada, aí um lado positivo, é que hoje é muito relevante, são muito relevantes os honorários de sucumbência. Desde do novo CPC, artigo 85,
do novo CPC fixa os honorários de sucumbência em torno do proveito econômico, em percentuais que vão de 10% a 20% do valor da causa. Em matéria tributária, esse percentual de 10% a 20% sofre uma escala que pode chegar até 1%, dependendo do valor da causa. Então, de honorários muito elevados, porque não é incomum, tratando de execução de nós temos execuções fiscais de 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, né? Muitas causas desse valor em massa tributária. Então, por conta disso, há uma previsão no artigo 85, parágrafo 5 do CPC, que quando uma das partes for a fazenda pública, aquele patamar de 10 a 20 salários mínimos poderá ser mitigado, chegando-se até 1%. A aplicação escalonada da tabela, chegando com um piso de 1%. Mesmo assim, vejam, esse piso de 1% pode ser muito. Então, a OAB, não sei se vocês estão a par, neste mês ajuizou uma declaratória de constitucionalidade no Supremo, ADC número 71, para que declare constitucional esse artigo 85 do CPC, para que, quando for julgadas causas tributárias, o artigo 85, especialmente o parágrafo 5º do artigo 85. Um percentual, mesmo que seja numa tabela regressiva de percentual, mas se aplica essa tabela à condenação da fazenda por incumbência. Porque o precedente recentíssimo dessa semana, salvo engano, do SJ, aplicando percentual de honorário a favor esse artigo, esse dispositivo do CPC, quando a fazenda pública é ré, e aplicando a exceção lá do artigo 85, parágrafo 8º, que é o parágrafo 8º, ele se aplica no caso de causa de valor inestimável ou de valor diminuto. E aí você aplicar os honorários de acordo com a equidade. Este não é o caso quando a fazenda pública é parte. E eles estão, o STJ recentemente, nos embargos à execução, me parece de valor muito elevado, afastou a aplicação da tabela de percentual para aplicar com base na equidade e fixou os honorários de sucumbência para o advogado em R$ 15.000. Se fosse aplicada a tabela, esse valor seria talvez 100 vezes maior que esse. Então, a OAB está na luta para fazer valer aí os honorários de sucumbência quando a fazenda pública for parte, nos termos do artigo 85, parágrafo 5º do Código Civil do novo CPC. Esse também é um assunto muito relevante. Então, para completar, eu diria, na hora que você for fixar, eu digo assim, a fixação de honorários de êxito, o advogado, ele obrigatoriamente é o primeiro juiz da causa. Então, você, na hora de aceitar uma causa tributária e na hora de fixar os honorários, você tem que fazer, para o seu interesse próprio, uma avaliação de êxito dessa causa. Você é o primeiro juiz da causa. Porque se você tem a certeza de que vai ganhar, ou pela forte convicção de que vai ganhar a causa, você pode cobrar os honorários hoje de êxito, sabendo que somam-se aos honorários contratuais os honorários de sucumbência, que poderão ser muito relevantes. Então, você vai receber, além dos honorários que você contratou, os honorários de sucumbência. E aí talvez valha o investimento, você até cobrar menos, né? Contratualmente, sabendo que você pode ter bons honorários de sucumbência. Então, são várias
as variáveis que têm que ser examinadas, são várias questões. É difícil, eu digo assim, na hora de você contratar, quando eu dou o preço que o cliente aceita rapidamente, eu fico com a sensação de que cobrei. Quando você fixa um valor e o cliente logo de cara concorda, você fala, poxa, eu dei cobrado pouco, não teve nenhum choro, né, por parte do cliente. Eu estou Isso é fazendo uma verdade. brincadeira para dizer assim, como é difícil, né? E você não pode também fixar honorários com aquela postura de vendedor de rede, né, na praia. Não sei se eu tenho... Vendedor de rede na praia, você está na praia fazendo caminhada, está o moço vendendo rede, olha a rede por R$100. Se você oferecer 10, ele vende, ele te entrega, né? Então, isso não pode também, que te desmoraliza essa prática de fixar honorários e na hora de negociar, você descer muito o patamar daquele valor originalmente fixado. E outra coisa que talvez eu tenha uma experiência para passar é as empresas são muito. É mais fácil, pelo menos para mim, em contratar individualmente com uma empresa que contratar, por exemplo, honorários quando o contratante é uma associação, uma federação, algo que represente aquelas empresas. Normalmente as empresas têm dinheiro e as suas associações são principalmente na hora de fixar o honorário. Ah, você tem que ver, a associação não tem orçamento para isso, a federação não tem orçamento para isso. É uma associação talvez de empresas muito robustas que tem dinheiro, mas que a associação não tem dinheiro. E com isso, eles tentam fixar honorários em valores mais baixos. Tem a questão também de mandado de segurança que não tem honorário de incumbência. Então, você vai, se ganhar, vai ficar somente com seus honorários contratados. Então, todas são... Estou dando exemplo de algumas variáveis que devem ser levadas em conta na hora de se fixar esses honorários. E também, como eu disse, também a de você contratar por valor fixo em etapas do processo, talvez também estabelecendo o número de horas trabalhadas, e aí afastaria os honorários de esse e ficariam honorários pro labore. Regra geral é que é isso, assim, que é isso, são as ordens para qualquer questionamento. Muito importante todos as informações, né, a contribuição que o senhor passou. E é muito verdade a questão de haver uma precificação, muitas vezes, que não observam todas as nuances que o senhor exemplificou aqui para a gente, né? Na maioria das vezes, o cliente chega no escritório e às vezes são casos assim que já recebem, por exemplo, execução fiscal, já está com a conta bloqueada e vai até o advogado já querendo a solução para ontem. E, por vezes, no intuito ali de até resolver na pressa em solucionar, não é observado a precificação da maneira que deveria ser, né? Acaba ficando no prejuízo muitas vezes. Isso é muito comum, essa é uma outra experiência que eu tenho. Primeiro, você sempre deve contratar os honorários antes de começar o trabalho. E aquilo de vamos combinar o valor depois, não costuma dar certo. Se você ganha sem ter contratado, você ganhou uma causa fácil e qualquer um ganharia. Seu serviço tem a ser desvalorizado. Então, é muito importante contratar a causa. Segundo, obviamente, se você pega o cliente numa situação excepcional, com contas bloqueadas, com dificuldade de caixa,
importante, se há um histórico de relacionamento, e se você pretende ter aquele cliente para sempre, é importante mostrar-se parceiro, mostrar-se solidário, mesmo sem deixar de contratar, mas diferir o pagamento de tributo, parcelar, desculpa, dos honorários, adiar, julgar para o ano que vem, parcelar, isso tudo pode ser feito. Às vezes, se o cliente, aquele setor está em dificuldade, você pode reduzir até mesmo os honorários contratados. Mas a experiência que eu tenho é o seguinte: o cliente, nós costumamos ser mais solidários com o cliente que o cliente. Eu nunca tive a experiência de contratar honorários no valor X e a cliente de passar muito mais dinheiro, o negócio dele tornar-se mais lucrativo. Nunca fui procurado em situações como essa para rever os honorários acima. Olha, quando eu te contei, eu ganhava X, agora ganho 10X, quero melhorar os seus honorários. Isso eu nunca escutei na vida. Agora, o contrário, eu escuto com muita frequência. Tem que entender que o momento está muito difícil, o nosso setor tem dificuldade, vamos ter esses honorários, você vai ter que... Isso eu ouço com muita frequência. Agora, quando inverte, a situação dele fica muito boa. Raramente não, nunca, pelo menos comigo, do cliente querer melhorar a minha remuneração porque o negócio para ele vai bem. Isso nunca ocorreu. Mas, do contrário, muitas vezes você tem que atender, não tem como, senão você perde o cliente, né? Exatamente. Só uma informação, para quem estiver no ao vivo, pode encaminhar perguntas, tá? Aqui pelo chat, e se tivermos tempo aqui, vamos com certeza levar aqui para o doutor Eduardo trazer para a gente o posicionamento dele. Da mesma forma, doutor, o senhor comentou agora essa questão do cliente sempre querer rever para menor os honorários, sempre fala, tem que entender que a situação está complicada, está difícil, né? E estamos vivendo em um momento sem precedentes, né? Principalmente aqui no nosso país, e com essa crise que estamos vivendo em decorrência do coronavírus, né, da pandemia, nós tivemos até uma live no Instagram outro dia da comissão, e foi falado justamente isso, né, que o advogado tributarista, eles têm sido vistos por parte dos clientes, principalmente pelas pessoas jurídicas, como cliente de pessoa jurídica, com outros olhos, porque chegou em um momento em que a crise chegou, e aí tem diversas situações, e o olhar do cliente passou a ver o advogado como um item essencial, e não só mais um gasto, né, no seu caixa todo final do mês ali para pagamento. Então, diante dessa crise, o que os advogados tributaristas poderiam utilizar, quais os métodos, alguma dica para manter os clientes que já têm e para prospectar outros clientes, saber precificar nesse momento? Bom, eu acho que esse momento excepcional que nós estamos vivendo pode gerar algumas oportunidades, sim. Mas ou discutir questões específicas decorrentes da pandemia, eu acho que são coisas muito específicas e que, assim, eu não vejo nesse aspecto muita coisa que possa ser feita. Logo quando veio a recomendação de isolamento social e, obviamente, com as repercussões disso na economia, eu fui procurar por vários clientes para ajuizar ações objetivando
suspender o pagamento de tributo, de um modo geral. Ocorre que, nesse período, o próprio governo federal, alguns governos estaduais e municipais, tomaram a frente, tomaram a iniciativa de normas assim, do executivo, principalmente, decretos, de o próprio sujeito ativo, a própria fazenda, tratou de postergar, de prorrogar, de diferir o vencimento dos tributos. Com exceção do imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, quase todos os tributos, sejam contribuições PIS, COFINS, sejam contribuições do Sistema E, recentemente até funcionamento, tiveram postergação, adiamentos, prorrogações feitas pelo governo. E eu, pelo menos a minha experiência, acho que o judiciário, na maioria dos casos, não deferiu o pedido de aumento de tributo. Acho que no momento assim que nós estamos vivendo, a coisa não pode também, você não pode levar vantagem em torno desse movimento para não querer pagar nada. Então, acho que isso tem que ser levado em conta, até pensando também, nós como advogados, numa conversa nossa com os clientes. O cliente que quis pedir um desconto de 40% de honorário, 50% de desconto, e que eu não concordei, porque nós temos as nossas obrigações, eu pelo menos tenho muitas obrigações de aluguel, de andares no São Paulo, Brasília. Nenhum proprietário dos imóveis eu alugo. Eu tenho obrigações, então, assim, as minhas obrigações tributárias, o máximo que conseguiu foi adiamento. Então, do mesmo modo, com os seus clientes, eu acho que a gente não pode também ser muito bom querer concordar com tudo que eles venham a propor nesse momento, porque nós temos que saber o que a gente pode conceder para o cliente tem que ser proporcional ao que a gente consegue, o que a gente está conseguindo de benefício nas nossas obrigações. Então, e que não estão sendo fáceis. Agora, de qualquer modo, isso é dinâmico, a cada dia muda. Agora, o que eu acho que está ocorrendo é que talvez agora, com todo mundo em casa, aquela coisa de procurar sempre o mesmo advogado, talvez possa ocorrer, está surgindo oportunidade para nós advogados e esse fazer a advocacia com home office, com julgamentos virtuais, etc., que surjam oportunidades para conquistar novos clientes. Mas, de qualquer modo, a grande dificuldade do exercício da advocacia é ter cliente. Ocorre de você ter uma formação excepcional, saber o direito e ter a dificuldade de ter o cliente. Quando isso ocorre, o que os advogados ou estudiosos fazem? Vão para um concurso público, porque às vezes é difícil ficar esperando a formação de uma carreira. Por relacionamento que adquire do dia para a noite. Então, essa é uma realidade. Eu não quero, vamos dizer assim, iludir os jovens advogados. Não se constrói do dia para a noite. Você precisa estabelecer uma relação, mas estabelecer uma relação de confiança para que aquela pessoa possa te contratar. Então, eu, sinceramente, não sei fazer muito bem essa relação melhora de cliente ou melhora de contratação em momentos de pandemia. Talvez se você já está atuando em um ambiente e que aquele ambiente vai demandar
novos por conta dessa crise, sim, surge oportunidade. Mas eu acho, eu tentando imaginar situações em que a pandemia poderia ajudar na conquista de novos clientes, não estou conseguindo enxergar, não. Recebemos aqui uma mensagem do Dr. Kleber Oliveira. E aí ele falou justamente sobre isso. A pergunta dele é sobre como cobrar os honorários em meio à pandemia. Aí o senhor já estava até comentando aqui a pergunta, né? Que nesse momento ainda eu acho que comprar... Pode falar. Bom, aí depende. Se for de ação nova, você vai ter que fazer algo especial. Principalmente, eu acho que a melhor medida é diferir o pagamento. É combinar para pagar daqui a 3 meses, pagar daqui a 4 meses. Eu acho essa, para mim, uma opção melhor do que reduzir o valor. Porque se você reduz valor, o cliente acostuma. Na hora que passar a pandemia, ele não vai querer subir. Exatamente. Então, eu acho que é importante você trabalhar dentro do seu patamar de honorário. E, claro, entendendo o momento, fazer alguma coisa de diferir, aquilo que se cobrava de uma única vez, se parcela de 6 vezes, 3 vezes, ou aquilo que deveria vencer em junho, vai vencer em setembro. Acho que isso faz parte e que deve ser feito. Vai depender como cobrar da relação que você tenha com o seu cliente, a relação de confiança, de parceria. Agora, se for causa antiga, que vai encerrar agora, que você ganhou, aí mais um motivo para não dar desconto. Eu acho que o que você pode fazer é adotar a estratégia de adiamento, de diferimento. Mas você imagina, uma causa leva tantos anos para terminar, 5, 8, 10 anos, e vai terminar logo no auge da pandemia, e isso vai justificar se reduzir os seus honorários? Tá? Jamais. Mas se o cliente fica credor dele. Né? Exatamente. E isso é uma questão importante, justamente que se houver desconto por conta da pandemia, o cliente, depois que passar, ele vai querer desconto sempre. Né? Ele já vai, por si Com só, certeza. quando a gente já precifica ali o serviço, o cliente, ele já, a maioria já fica com o pé atrás, né? Para fechar o contrato. Eu acho que sim. Por isso que eu falo assim, como nós estamos há muito tempo na advocacia, nada parecido com o que está ocorrendo agora, que é a questão da pandemia. Mas houve uma crise econômica muito grande em 2008, crise por conta daquela crise subprime nos Estados Unidos, né? Do setor imobiliário, que teve uma quebradeira muito grande nos Estados Unidos, depois na Europa, e esse Brasil. Nessa época, os clientes pediram a revisão dos honorários contratados por conta de 2008. Nós atendemos e fizemos essa revisão. É o que coisa passou, e aquele valor visto passou a ser o novo normal. Né? Então, isso a gente tem que procurar evitar. Exatamente. Temos também uma outra pergunta aqui da doutora Franci Galúcio. Boa noite, doutor. Na sua opinião, o que você entende sobre cobranças de honorários? Qual o melhor padrão de cobrança para atender adequadamente novos clientes? Novos, para Isso. atender Novos novos clientes. clientes. Isso. Eu acho que é o seguinte. Se você quiser, além da sua competência, além de você se colocar
ter que se apresentar no mercado, um novo cliente. Onde você entra, provavelmente você estará tirando alguém, né? E aí você vai ter que cobrar menos do que aquele que já tinha oportunidade. Essa é uma questão. E o perigo é dessa concorrência entre colegas fazer com que os honorários fiquem predatórios. Porque hoje é muito comum ou primeiro, mesmo empresas privadas fazem uma espécie de licitação de contratar o advogado, faz tomada de os 2, 3 horas. Isso tem sido cada vez mais comum. Quero dizer o seguinte, foi-se o tempo em que você tinha aquele cliente fidelizado e que você cobrava os honorários que você achava justo e ele aceitava, ele, cliente. Hoje, este cliente, por mais que ele o tenha em consideração, ele vai querer saber o seu preço e de pelo menos 2 outros colegas seus. Isso é muito comum. Tem aquele que quer manter a sua carteira. E se ele quer manter a carteira, ele vai apelar para o cliente de rendimento, pela taxa estabelecida, pela qualidade que o cliente já conhece. Quer conquistar o cliente que está sendo atendido por colega, entendido por outro colega, tem uma oportunidade de entrar que é cobrando menos que aquele colega. Ou ele cobra menos que aquele colega, ou ele vai ter a oportunidade se aquele colega prestar um mau serviço, ou não tiver um momento de boa sorte. Isso ocorre. Então, às vezes, aparecem janelas de oportunidade que para você entrar. A conquista de cliente não é um negócio fácil, assim como diz. E assim, a conquista do cliente pela fixação de honorário é um dos meios, mas não é o único meio. E é um meio muito perigoso. Você conquistar pelo menor preço. Isso pode ter um lado bom, mas pode ter um lado perigoso. Digo que ter advogado careiro é melhor do que ter fama de advogado barateiro. É verdade. Nós não podemos entrar nessa onda de cobranças predatórias, porque se a gente for basilar pelo que o outro colega, porque o colega cobrou menos, então eu preciso fechar esse contrato, então eu vou me submeter a esse valor, mesmo que esse valor não vá me remunerar adequadamente, não vá pagar os custos do escritório, os meus custos pessoais, então não vai valer a pena. Eu vou pagar para trabalhar, no final das contas. Não dá para entrar em leilão, né? Fazer isso é pedir para todo envolvido. Eu acho que isso não pode ser feito, não. Esse leilão de honorários aí fica complicado mesmo. Tem que ser evitado, né? Essa questão porque hoje você vê o seguinte, às vezes os escritórios com grandes encontros mais difíceis baixam muito os valores dos honorários. É muito isso. O escritório que tem uma despesa muito alta, às vezes tem que, como se diz, dançar conforme a música e reduz os honorários e um bom serviço. Aí, nessas opções, isso fica muito difícil para os demais. Isso acaba prejudicando a advocacia. Mas é a realidade. Isso ocorre com certa frequência. A concorrência hoje é muito grande. Nós que OAB sabemos. Hoje nós somos mais... Quantos advogados somos no Brasil? 1 milhão de advogados. É muita gente. E agora, doutor, já que estamos caminhando para o encerramento, passou tão rápido,
Nem percebi que já estávamos... o assunto tá tão bom que nem tinha percebido aqui no horário, mas quais são as dicas que o senhor pode nos trazer hoje para que nós, enquanto advogados tributaristas, a gente consiga fechar contratos, mas sem deixar de observar a precificação correta? Pois é, eu acho que eu já, ao longo da live, já dei as dicas que eu acho que eu poderia dar, né? Quer dizer, você tem que levar em conta vários fatores. Que tipo de causa você está tratando, causa que eventualmente possa ter sucumbência ou não, por exemplo, o mandado de segurança não tem, as outras ações sim. Se está na fase administrativa ou na fase judicial, se é possível combinar a cobrança de honorários pro labore e honorário de êxito, se não for possível, se o critério for remuneração de horas, aí sim você tem que saber, não pode... Aí, talvez, para o jovem advogado, não é quase todas formal de OAB, eu diria, eu não conheço todas assim, mas as que eu conheço têm uma tabela de honorários de referência. Essa tabela de honorários da ordem é uma boa referência para estabelecer, assim, até para argumentar com o cliente. Até para argumentar com o cliente que você não pode cobrar abaixo daquilo que a sua OAB te orienta, te instrui como referência. Então, essa eu acho que é uma boa, falar, olha, aqui está o que a ordem... eu posso ter até dificuldade junto à OAB se cobrar muito abaixo disso, valer-se da tabela de honorários da seccional pode ser ferramenta. Agora, a relação com o cliente vai depender muito do caso, depende exatamente. Você vai querer uma advocacia de partido, aquela que você vai cobrar um valor fixo por mês para consultoria tributária, uma advocacia de partido até para ações, para que esse partido substitua o honorário pro labore e você vai ter o partido incumbência. Então, isso vai depender da realidade de cada um e vai depender do custo de cada um. Eu certamente, ninguém, nem um jovem, para trabalhar. Ele tem que ser remunerado e viver do exercício da sua profissão. Agora, o custo de cada um é diferente. Então, quem tem o jovem advogado, eu imagino que deva ter um custo menor. Hoje, com essa tecnologia menor ainda, que você não precisa de grandes sedes, de grandes espaços, reuniões presenciais vão ser cada vez mais raras, então você não precisa investir muito em sala de reunião, você vai investir no seu computador, em Zoom e outras plataformas que nós temos à disposição. Então, isso tudo muda, isso tudo pode facilitar. Então, isso é o que eu poderia dar de que ao fixar você não possa ficar envergonhado com você mesmo e com o colega pelo que você cobrou. E você não pode pagar para trabalhar. Aquele valor dado tem que custear a vida, o seu escritório, as coisas básicas que você não pode terceirizar. E o uso da obra de tudo que eu acho que eu disse aqui nessa quase uma hora, né? Excelente, doutor. Foram muitas as dicas importantes e, assim, de quem entende da área, né, que está aí militando há 32 anos, e dicas cruciais, principalmente para quem está iniciando na área tributária, para quem já milita, mas também enfrenta essa dificuldade, né, de sempre precificar e ter ali o cliente. Mas eu quero lhe agradecer
mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Tá bem. Eu quero avisar também. Pode falar, doutor. Desculpa, pode falar. Não, agradecendo e mandando um abraço a todos que estão nos ouvindo. Espero que tenha sido, de alguma forma, útil e gostaria de desejar a saúde e bons honorários. Tá certo. Precisamos todos, né? Sempre. E quero também agradecer a oportunidade da comissão. Uma honra para mim sempre participar dos eventos, representando todos vocês. Quero agradecer também a nossa presidente, doutora Ragélia Canavati, nosso presidente da Seccional do Amazonas, doutor Marco Aurélio Choi, nossa vice-presidente, doutora Grace Benayon, nosso coordenador geral, que sempre está conosco, o doutor Anderson, e a todos vocês que nos acompanharam até aqui, quem está no ao vivo. Falar também que o doutor Eduardo Maneira vai estar conosco também na conferência do dia 25, em comemoração ao Dia do Advogado Tributarista aqui no estado do Amazonas. Então, vai vir muito conteúdo ainda para ser divulgado, para ser informado, passado para todos nós, aprendendo e crescendo juntos, né? Doutor, quero lhe agradecer. Quem quiser fazer parte dessa comissão, uma comissão que sempre está atuante, você pode nos informar. Primeiro, dar o nosso Instagram, @comissão de tributário, ou então você pode enviar um e-mail, tá? Para que a gente converse mais a respeito, se você que tiver interesse, se você que estiver ouvindo depois da gravação, e nos contactar para participar juntamente conosco. No mais, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado também. Até mais. Até mais.